Irmãos, a paz do Senhor Jesus, passando aqui para recapitular a aula que vocês tiveram sobre a revolta dos Macabeus. Onde tudo começou essa revolta, por que a revolta começou? Você vai ver que tudo começou através do homem chamado Matatias Macabeus, e aí vai passar para o seu filho, Judas Macabeus. Na época de Matatias, surge na história um homem por nome Antíoco. Esse rei Antíoco, ele viu que o seu reinado estava consolidado. O que ele resolve fazer? Atacar todas as nações, conquistá-las e impor uma lei. Qual era a lei que ele impôs dentro de todas as regiões, todos os lugares que ele resolve invadir? Pois bem, todo lugar que ele resolve invadir, ele põe uma lei. Qual é essa lei? Profanar o sábado, acabar com a circuncisão do povo judeu, profanar o culto ao Deus de Israel, profanar o altar. E ele ainda dá ordem que deveria ser entregues no altar porcos, animais imundos, e que deveria acabar de uma vez por todas com o sábado, o Shabat, o descanso, que era conhecido pelo povo judeu, baseado no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, na Torá, que no sétimo dia o Eterno descansou. Então eles tinham por base na lei, na Torá, que no sétimo dia eles deveriam descansar também, e nós conseguimos compartilhar alguns versículos na aula que tivemos acerca do Shabat. E aí ele vem com uma maldade terrível para acabar com o povo de Deus, com os costumes do povo judaico, com o costume do povo que tinha Deus como o Senhor dos senhores. E ele entra no Egito. O rei Ptolomeu, que é o rei do Egito, foge porque sabe que não tem como lutar e guerrear contra o rei Antíoco. Ele foge. Nessa que ele foge, Matatias ele está em Jerusalém. Matatias decide sair de Jerusalém e ir para Modim. Ele chega em Modim e logo em seguida logo em seguida o rei Antíoco ele vai enviar emissários a cada região e envia emissários dele para Modim. A ideia dele era que todas as regiões viessem ser um povo só, obedecendo às suas leis, às suas regras. Então veja bem, ele envia os seus emissários até Modim. Quem que está lá? Matatias. Eles vão conversar com Matatias as seguintes palavras: olha, você é um chefe, é um líder, é ilustre, tem pessoas que caminham com você, que seguem, que te obedecem, e você tem que ser o primeiro a ser exemplo. E qual que era a ideia desse povo, a mandado do rei Antíoco? Que Matatias viessem a profanar o sábado, profanar o culto ao Senhor dos Exércitos, profanar acerca da circuncisão, ou seja, todos os costumes judaicos que ele aprendeu na Torá. Ele deveria esquecer tudo isso para começar a andar na obediência do rei Antíoco. A lei do rei Antíoco era totalmente oposta e ao contrário da lei mosaica, da lei judaica que está na Torá. Pois bem, a Matatias, quando ele ouve esses emissários dizendo que ele tinha que fazer, que ele tinha que obedecer essa lei para ser amigo do rei, para ganhar presentes do rei, Matatias ele vai fazer algo interessante. E a atitude de Matatias vai fazer nós lembrar de Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A resposta do homem chamado Matatias para os emissários do rei Antíoco vai ser a seguinte: Deus me livre, profanar o culto ao Senhor. Deus me livre me prostrar diante de outros deuses e profanar o sábado. Essas palavras nos chamam a atenção porque quando o rei Nabucodonosor editou uma lei que todos, quando ouvirem o som dos tambores, dos pífaros, dos saltérios e toda sorte de música,
deveria se prostrar diante da sua imagem escultura. Quando todos ouviram o som desses instrumentos, corriam diante da imagem do rei, se prostravam para adorar a imagem do rei. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não se prostraram. Eles continuaram adorando ao Deus de Israel. O rei manda chamar novamente e quer dar a última chance para eles. Olha, vou dar mais uma chance para vocês. Vou mandar os músicos tocar os instrumentos e vocês deverão se prostrar diante da minha imagem, da minha escultura. Esses homens olharam para o rei e disseram: olha, rei, nós não necessitamos responder isso, mas se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se ele não livrar, da mesma maneira, não vamos nos prostrar e adorar a tua imagem e a tua escultura. Olha as palavras desses três homens, Ananias, Misael e Azarias. Guarde bem isso, vai ser necessário futuramente. Esses nomes foram trocados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, nomes de deuses de Baal. E aí, esses homens, a atitude deles nos mostra aonde eles estavam depositando a sua confiança. A confiança deles, mesmo sabendo que eles poderiam ser lançados numa fornalha de fogo aquecida 7 vezes mais, eles continuaram firmes naquilo que eles acreditavam. E o que eles acreditavam? Eles acreditavam que, se Deus quisesse, Deus livraria eles das mãos do rei e da fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas se Deus não livrasse, não teria problema algum, porque eles não deixariam de adorar ao Senhor. E mais, eles preferiram ser jogados dentro de uma fornalha aquecida 7 vezes mais do que se prostrar diante de outro Deus ou diante de uma imagem, de uma escultura. Veja bem, eles disseram: nosso Deus vai nos livrar. Se ele não livrar, não tem problema, nós vamos continuar adorando ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus. E Matatias, ele também tem as mesmas atitudes desses três homens. Ele diz: Deus me livre profanar o culto ao Senhor, Deus me livre profanar o sábado. O sábado na cultura judaica é o Shabat, é o descanso do Senhor, porque Deus descansou no 7º dia da criação. E eles têm por uma ordem e na lei mosaica, na Torá, que o sábado é o sábado do descanso. Pois bem, enquanto ele está conversando com os emissários do rei, aparece um judeu. Esse judeu, ele vai profanar o altar, ele vai se prostrar diante da imagem do rei, da escultura que o rei fez, vai entregar uma oferta impura no altar, no templo, que era o templo de Deus. Só que nesse período de Antíoco, o templo tinha sido profanado. Isso causou uma grande indignação na vida de Matatias. E você vai ver no livro de Matatias que ele se irou tanto que os seus rins se estremeceram. Qual foi a atitude de Matatias ao ver um judeu profanando o altar? Ele vai pegar esse judeu, para ele foi uma traição. O judeu ofereceu uma oferta imunda no altar do Deus de Israel. Ele pega esse judeu, ele mata o judeu, mata os soldados do rei Antíoco e vai fugir para as montanhas. Só que antes de fugir para as montanhas, ele vai dizer: aquele que tiver zelo pela lei, vem após mim. Ele dá um grito em alta voz dizendo: aquele que tem zelo pela lei, vem após mim. E essas palavras fez com que uma grande multidão de pessoas viessem acompanhar a Matatias. Daí dá início a tal chamada que nós conhecemos como a revolta dos Macabeus. Tudo começou a partir desse momento que esse judeu vai oferecer uma oferta, um holocausto com um animal impuro no altar. Matatias se revolta, mata ele, mata os emissários e vai para as montanhas. E algumas pessoas, aproximadamente 1000 pessoas,
entre homens, mulheres e crianças e animais, vão para o deserto. No deserto, eles chegam num período da caminhada, agora chegando no dia de sábado, no dia de descanso. Eles entram dentro de umas cavernas para se esconder e descansar. O rei Antíoco descobre que alguns dos seguidores de Matatias está no deserto, escondido em cavernas, manda os soldados lá para capturá-lo. Os soldados vão lá, encontram eles e chama eles para sair da caverna e ir até onde o rei está, o rei Antíoco, para obedecer às suas ordens e daquele momento eles seriam livres da morte. Se eles obedecessem, saísse da caverna e fosse até onde o rei estava para lá viver conforme a lei e o costume do rei Antíoco. Lá eles deveriam profanar o sábado, lá eles deveriam oferecer ofertas impuras no altar do Senhor. Só que esses homens que eram conhecedores da lei, eles olharam para os soldados e disseram: nós não vamos sair daqui e longe de nós profanar o sábado, porque eles aprenderam que no sábado eles não podiam sair das suas casas, não podiam fazer nada. O sábado para o povo judeu é um dia consagrado, é um dia santo. E nós vimos em várias passagens da Bíblia acerca do sábado, acerca do Shabat. E aí, eles sabiam que se eles profanassem o sábado, de acordo com a Torá, eles poderiam ser mortos pelo Eterno. E eles disseram assim: olha, nós não vamos sair daqui, não vamos profanar o sábado. E por eles ter tomado essa decisão, os soldados vão e matam eles lá. Na passagem de Macabeus, nós vamos ver que os soldados do rei Antíoco vai matar aproximadamente 1000 pessoas, dentre homens, mulheres e crianças, ok? E daí, depois Matatias resolve colocar uma ordem diferenciada que vai ao contrário do que ele aprendeu na Torá. A ordem de Matatias é a seguinte agora: olha, todos que vierem nos atacar no dia de sábado, nós também vamos revidar e vamos lutar. Não vamos ficar parados, não vamos fugir ou recuar. Não, ao contrário. Mesmo sendo sábado, mesmo sendo Shabat, nós vamos lutar também para que não aconteça o que aconteceu com os nossos irmãos no deserto, que morreram nas mãos dos soldados do rei Antíoco. Pois bem, essa é uma pequena, um resumo de tudo que nós falamos da aula. Espero que você guarde tudo isso, porque será muito útil futuramente, porque vamos fazer um trabalho acerca da vida de Matatias, Macabeus e de Judas Macabeus, acerca dessa chamada revolta dos Macabeus. Lembrando que tudo começou quando um judeu ofereceu uma oferta imunda no altar e ali estava Matatias conversando com os emissários do rei. Ele se ira, mata o judeu e mata os soldados do rei Antíoco, ok? Que Deus abençoe, seminarista, que a paz do nosso Senhor esteja sobre a tua vida. Até a próxima aula, sábado, em nome de Jesus.